Olá, bom dia, meu aluno. Espero que você esteja bem. Logo, logo estaremos juntos. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre transformações gasosas. Então, vamos fazer só uma lembrança aqui. O que é temperatura? Temperatura é estado de agitação das moléculas. Então, o que nós vamos estudar dentro de transformações gasosas são três variáveis, chamadas de temperatura, pressão, que eu botei um conceitozinho aqui, ocorre devido ao movimento caótico das partículas, então elas tentam expandir o espaço, e o volume, que é o quanto que elas estão ocupando. Então, temperatura, agitação da molécula, pressão, as moléculas forçando para sair de certo espaço, e o volume é o espaço que ela ocupa, o espaço total, né? As três dimensões. Bom, transformações gasosas. Então aqui nós temos uma colisões iniciais de pressão, volume e temperatura. Elas vão sofrer uma transformação e vão ocupar uma nova pressão ou um novo volume ou vão possuir uma nova temperatura. Tá? Então é esse estado que nós vamos estar estudando. Ela sempre vai modificar uma das três variáveis, ou pressão, ou volume ou temperatura. Tá? Então, as transformações gasosas, elas começam aqui. Os gases podem variar a temperatura, pode variar o volume, pode variar a pressão. Então, o que eu comentei antes. E para cada tipo de transformação existe um nome. Por exemplo, transformação isotérmica. Térmica vem de temperatura, então aqui a temperatura é constante. Uma transformação isobárica. Bárica é pressão, barômetro, unidade medida para medir o instrumento para medir a pressão. Isométrica, que pode ser chamado de isovolumétrica ou isocórica. Então é quando o volume é constante. E adiabática quando não há trocas de calor. Nós vamos ver agora uma por uma dessas transformações. Então, a primeira transformação que nós vamos estudar é a isotérmica. São transformações em que a temperatura permanece constante. Depois, isobárica, quando a pressão permanece constante. E, por fim, isocórica, isométrica ou isovolumétrica, quando o volume permanece constante. Na transformação isotérmica, a fórmula que nós temos vai ser P1V1 igual a P2V2. Ou poderia aparecer como P vezes V igual Pó vezes Vó, que é o PV por Vó. O que é esse Pó vezes Vó? O que é P1? O que é o P2? Bom, P é pressão, V é volume. Como aqui eu não tenho nada ao lado, pressão final, volume final. Pó Vó, pressão inicial, volume inicial. Então, fazendo PV por Vó, eu tenho que pressão vezes volume final é igual a pressão vezes volume inicial. Pressão inicial, volume inicial. Ok? Então, isso é uma isotérmica. Bom, pegando a borracha aqui. E, professor, e na próxima? Que é isobárica. Aqui a pressão é constante. Então, aqui fica V1T1 igual a V2T2. Ou seja, volume final sobre temperatura final é igual volume inicial sobre a temperatura inicial, que é o VT-VOTO. Volume final sobre temperatura final é igual ao volume inicial sobre temperatura inicial. Porque aqui na isobárica, quem é constante? A pressão. Então, ela não aparece na fórmula. Aqui na isotérmica, quem é constante? A temperatura. Não aparece na fórmula. E a terceira, professor? Isométrica, isovolumétrica, isocórica. Então, aqui nós temos que a pressão é constante. Ou o volume é constante. Desculpa, a pressão é lá de cima. O volume aqui é constante. Então, ele não aparece na fórmula para nós. Então, aqui nós temos que PT igual Potó. Pressão final sobre temperatura final é igual a pressão inicial sobre temperatura inicial. Então, vamos lá. Isotérmica,
a temperatura é constante, ela não aparece. Fica PV povó. P1V1 igual a P2V2. Isobárica, a pressão é constante, então ela não aparece na fórmula. Então fica V1T1 igual a V2 sobre T2, ou VT Votó. E na isométrica, o volume é constante. Então o volume aqui não aparece. Então é PT Potó, P1T1, P2T2. Ok? Aqui nós temos o gráfico da isotérmica. Então, observe aqui que a pressão, quando ela vai diminuindo, o volume vai aumentando. E o que nós temos aqui, que se eu pegar esse ponto aqui inicial, ou esse ponto final, por isso que eu botei aqui um I e um F, eles têm que ter uma constante, o valor é o mesmo para eles. Se eu fizer pressão vezes volume aqui, fizesse produto, que seria pressão inicial vezes o volume inicial. E se eu pegar aqui no final e fizer pressão final vezes o volume final, eu vou obter o mesmo valor, que é uma constante. Vamos chamar de K. Aqui vai dar um valor K e aqui vai dar o mesmo valor K. Ou seja, se eu pegar o inicial ou pegar o final, pegar o produto de P vezes V, eu tenho uma constante. Por isso que PV povó, pressão inicial vezes volume inicial, é igual a pressão final vezes o volume final. Ok? Transformação isobárica. Aqui na isobárica a pressão é constante. Então eu tenho a situação inicial e a situação final. Na situação inicial eu tenho pressão e o volume é constante. Desculpa, a pressão é constante. Estão vendo? Ó? Aqui a pressão inicial é igual à pressão final. Então eu não tenho pressão nessa forma. Eu tenho quem? O volume inicial sobre a temperatura inicial. Esse valor aqui é uma constante, é um valor que eu chamei de K. E se eu pegar na situação final, o volume final sobre a temperatura final, eu vou ter esse mesmo valor K. Ou seja, V sobre T final é igual a V sobre T inicial. Ou seja, VT Votó. Né? Volume final dividido por temperatura final é igual ao volume inicial dividido por temperatura inicial. Eles mantêm uma constante. Olhando para o gráfico, a pressão é constante. Vamos supor que aqui o valor seja de 5 atm no inicial, aqui também será 5 atm. Isométrica. Na transformação isométrica, o volume é constante, então ele que não aparece na fórmula. É só eu olhar aqui para o gráfico. Ó. Se eu pegar nesse ponto inicial, vamos supor que o volume seja de 5 litros. Aqui no final o volume também é 5 litros, então observe que o volume é constante. Logo, a minha fórmula vai ser pressão inicial, que é um P, pressão inicial dividido por temperatura inicial, vai dar uma constante, que eu estou chamando de K. E se eu pegar no final, pressão final dividido por temperatura final, também vai dar uma constante. Logo, PT potó, pressão final, temperatura final, igual a pressão inicial, temperatura inicial. PT potó. E essa é a equação geral dos gases perfeitos. PVT povotó. Pressão final, volume final dividido por temperatura final é igual a pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial. PVT povotó. E a equação de Clapeyron? Bom, a equação de Clapeyron nós temos que primeiro saber aqui quais são as unidades da CMTP, condições normais, temperatura e pressão. Esse P0 significa pressão atmosférica, pressão inicial, ela vale 1 atm. E a temperatura normal seria em Kelvin, 273,15, que nós, no vestibular, arredondamos para 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius. Então, quais são os valores que nós temos que saber para a equação de Clapeyron? Que a pressão inicial é de 1 atm e que a temperatura inicial é 273 Kelvin. Ok? E a fórmula é PV igual a nRT. PV igual a nRT, pressão vezes volume,
é igual a número de mols vezes a constante de Avogadro, que vocês viram em química, vezes a temperatura, que tem que ser em Kelvin. Galera, a saudade está grande. Daqui a um pouquinho estaremos juntos em sala de aula. Por enquanto, vamos cuidar da nossa saúde. Beijo no coração de todos e até logo. Até a próxima aula.